Graças e paz, abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Você conhece a verdade? Você conhece a verdade? Eu não estou falando de conhecer a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Quadrangular, a Igreja Católica. A maioria do povo de Deus conhece apenas as denominações. Muitos conhecem os estatutos das denominações, das igrejas denominacionais. Muitos conhecem a tradição religiosa de cor e salteado. Mas a pergunta que o Espírito Santo mandou te fazer é essa: você conhece a verdade? Apóstolo, eu já sou crente faz 35 anos. Não, a pergunta não é essa, abençoado. A minha mãe também era crente há mais de 35 anos, mulher de pastor, e não conhecia a verdade. Pertencia a uma denominação evangélica há mais de 30 anos, mulher de pastor, e não conhecia a verdade. Tinha Bíblia, congregava assiduamente, e não conhecia a verdade. Você conhece a verdade? Veja na sua Bíblia, em João 8, o que Jesus diz, no versículo 32. João capítulo 8, verso 32, um texto tradicional que todo o povo de Deus conhece, mas na maioria não conhecem a fundo, não entendem o que Jesus estava falando. Conhecem a letra, de cor e salteado, mas não conhecem, porque não foi revelado, sobre o que Jesus estava falando. Olha João 8, verso 32. Jesus disse assim, em João 8,32, ele diz: então conhecereis a verdade. Ele não está dizendo conhecereis a Assembleia de Deus, conhecereis a Igreja Batista, conhecereis o apóstolo Marcos Gomes, conhecereis o Papa, conhecereis o padre, o pastor. Não é isso que ele está falando. Ele não está dizendo conhecereis a denominação A, B, C, D, F, G, H. Não é isso que ele está falando. Em João 8,32, Jesus foi claro e específico ao dizer: então conhecereis porque é uma só, a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. E a pergunta é essa: você conhece a verdade? Eu acho que eu conheço a verdade, porque depois que eu aceitei Jesus, eu passei a ler a Bíblia. Então você não conhece a verdade. Você já começou dizendo que depois que aceitou Jesus, então você não conhece a verdade ainda. Apóstolo, então qual que é a verdade? Então a verdade é você, apóstolo Marcos Gomes. Não, eu não sou a verdade, mas eu conheço a verdade. Agora eu conheço a verdade. Ora, se minha mãe, esposa, mulher de pastor, então eu sou filho de pastor. Minha mãe, mulher de pastor, por 35 anos não conhecia a verdade, logo eu também, filho de pastor, também não conhecia a verdade. E minha mãe tinha a Bíblia e eu também tinha a Bíblia, que eu ganhei do meu pai. Mas mesmo sendo filho de pastor, fazendo escola dominical, indo em vigílias, congregando com meu pai, com a minha mãe, desde criancinha, mesmo tendo a Bíblia, eu não conhecia a verdade. Eu não tenho vergonha de falar. Eu não conhecia a verdade. Eu era filho de pastor, eu estava na igreja com meu pai, com a minha mãe, desde criança, criado na igreja, mas eu não conhecia a verdade. Eu tinha a Bíblia, mas eu não conhecia a verdade. Eu vim conhecer a verdade muitos anos depois que eu vim conhecer a verdade. E, aliás, eu só conheci a verdade depois que eu entendi o que Cristo fez por mim na cruz. Aí eu conheci a verdade, e a verdade me libertou. Abba Pai. Entendeu a diferença? Eu só vim conhecer a verdade, porque eu não conhecia. Eu só vim conhecer a verdade depois que eu entendi a verdade. Jesus disse em João 8,32, então conhecereis a verdade. Não existe duas verdades, não existe três verdades, não existe 5 verdades, a verdade é uma só. A verdade é uma só.
ou você conhece ou você não conhece. A verdade é uma só. Não que eu sou testemunho de Jeová e eu conheço a verdade. Não, a verdade é uma só. Não que eu sou católico e eu conheço a verdade. A verdade é uma só. O catolicismo tem um monte de estátuas. Dizem que é veneração, mas a Bíblia chama de idolatria. Não tem nada de veneração, é idolatria. E Deus abomina a idolatria e é contra os idólatras, ainda que tais idólatras sejam filhos de Deus. Ele abomina e ele é contra. Então não é veneração, isso é chaveco, é idolatria. O nome bíblico é idolatria. Então, o catolicismo tem a idolatria tão forte. O testemunho de Jeová tem suas heresias. Uma delas, a pior heresia que eu julgo do testemunho de Jeová, é dizer que Jesus não é Deus. Fica claro que não leem, ou se leem, não entende a Bíblia. Porque Paulo disse que Deus se revestiu em carne. Paulo chamou isso de mistério da piedade. Esse é o mistério da piedade. Aquele que se revestiu em carne. Ora, quem que se revestiu em carne? Deus. Em qual carne? De Jesus. Logo, Jesus é o próprio Deus revestido em carne. Eles negam isso. Isso é heresia. Então já percebo que a verdade não está lá. A verdade não está daquele lado que tem a idolatria. Porque está escrito em Êxodo 20, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Se estão adorando e servindo a terceiros, a outros, então a verdade também já não está ali. Porque se Deus disse, eu sou o Senhor, o meu louvor não darei às imagens de escultura. E no catolicismo, veneram, entre aspas, e adoram, e exaltam, e honram a imagem de escultura, então a verdade não está ali, porque está indo contra o que Deus falou. Estou te dando algumas dicas. Ah, mas então, eu sou da Igreja Batista. Eu conheço a Igreja Batista, abençoados. A denominação batista. Se fosse uma denominação que conhecesse a verdade, não estariam fazendo batismo ainda. E teriam que mudar o nome de Igreja Batista para a Igreja em Graça. Por quê? Porque Paulo disse em Efésios 4:5 que há um só batismo. Paulo disse em Romanos 6:3 que todos nós já fomos batizados em Cristo. Ora, Efésios 4:5, há um só batismo. Romanos 6:3, todos os filhos de Deus já foram batizados em Cristo. Então não há necessidade de outro batismo. Porque pela graça somos salvos. Então, Efésios 4:5, há um só batismo. Romanos 6:3, já fomos batizados. Gálatas 3:27, fomos batizados em Cristo. Efésios 2:8, pela graça somos salvos. Então não haveria necessidade de batizar, visto que já somos salvos pela graça e somos batizados em Cristo. Então me permita essa liberdade e ousadia e autoridade que o Espírito Santo me dá. Então a verdade não está lá. E quando diz batista, inclui todos os evangélicos que estão aí fazendo batismo. Bom, você conhece a verdade? Apóstolo, mas qual que é a verdade? Jesus disse em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ler também, daqui a pouco eu vou te falar qual que é a verdade. Vamos ler também João 1, verso 17. Lemos João 8:32, vamos ver João 1:17. Não estou aqui, e nem vim, e nem é meu objetivo, falar mal de A, B, C, D, F, G, H. Mas vou usar alguns exemplos, isso faz parte da pregação, do ensino bíblico. Eu vou usar alguns exemplos, para você comparar. Se a verdade não está aqui, então não tem problema nenhum. Mas você precisa comparar. Paulo disse em Coríntios 2, comparando coisas espirituais com espirituais. Então eu citei alguns nomes. Compara esses nomes que eu citei com o ministério que eu sou o representante, pastor, presidente e apóstolo. Compara biblicamente.
Não comparar na carne. Ah, pastor, eu não vou com a sua cara, eu não gosto da sua voz. Não, isso não é comparar. Comparar biblicamente. O que A, B, C, D, F, G, H prega e ensina e o que eu prego e ensino. Compara na Bíblia. Olha na Bíblia o que eu prego e ensino e olha na Bíblia o que eles pregam e ensinam. Aí você vai comparar. É isso que é comparar. Olha João 1,17. João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Está claro. João 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Você pode até marcar na sua Bíblia, circule na sua Bíblia. A graça e a verdade. Já estou dando uma dica. Ó. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você conhece a verdade, irmã? Você conhece a verdade, irmão? Em João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 1,17, a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então qual que é a dica que o Espírito Santo está dando através de mim? Que a verdade é a graça. Se você está numa igreja, numa denominação, que não prega a graça de Deus em Cristo, que não ensina a graça de Deus em Cristo, apóstolo, mas por que tem que ensinar a graça? Porque em Romanos 6,14, diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Ora, se estamos debaixo da graça, temos que pregar, ensinar a graça. Isso é racional. Por isso que está escrito em João 1,17, que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então nós que estamos debaixo desta nova aliança, ou seja, depois da morte e ressurreição de Jesus, a nova aliança é depois da morte e ressurreição, que é a graça. Então nós que estamos depois da morte e ressurreição, quando eu digo nós, não estou dizendo nós, o Ministério Graça e Apostolado. Nós, todos os filhos de Deus na face da terra. Nós, o evangélico, nós, o testemunho de Jeová, nós, o catolicismo, nós, o pentecostal, nós, os filhos de Deus na face da terra. Temos que pregar e ensinar a graça de Deus em Cristo. Não há outra pregação, não há outro ensino. Se uma igreja, se um ministério, se um pastor, se alguém está pregando e ensinando o povo de Deus a viver da lei de Moisés, de sacrifícios, de jejuns, de campanhas, de correntes, de fogueira santa, de subidas do monte, está pregando a lei. Então, tal pessoa, tal ministério, tal igreja, está levando o povo de Deus à apostasia, ou seja, a se afastar da verdade. Por isso que eu perguntei se você conhece a verdade. Porque quem conhece a verdade, vou ler de novo, João 1,17, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei veio por meio de Moisés, só que a lei já acabou em Cristo. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, começou uma nova aliança. Então não é a questão do ministério graça e apostolado. Na verdade, diante de Deus e pela Bíblia, segundo o Novo Testamento, todas as igrejas na face da terra, todas, sem exceção, devem, por obrigação, pregar e ensinar a graça de Deus em Cristo. Se não estiver fazendo isso, não está pregando nem ensinando a verdade. E se você está num lugar que não prega a graça, você não está ouvindo a verdade. Porque eu acabei de ler, e vou ler pela terceira vez, em João 1,17, que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, se você está numa igreja, num lugar que não prega a graça, não ensina a graça, você não está ouvindo a verdade. Se está te ensinando que você tem que sacrificar para Deus te abençoar, você tem que pagar o preço para Deus te abençoar, está pregando a lei, então não está pregando a graça e a verdade que veio por meio de Jesus Cristo.
Na graça, na nova aliança, no Novo Testamento, não existe fogueira santa, não existe campanha dos 70, corrente do impossível. Essas coisas não existem na nova aliança, no Novo Testamento. Corrente de Jericó, vamos rodear Jericó, porque essas coisas são da lei. Na graça não existe essas obras mortas. Paulo chama de obras mortas, que não têm mais nenhum valor diante de Deus. Então vou perguntar de novo: você conhece a verdade? Você que pertence a uma igreja, a uma denominação, você está ouvindo a verdade? Estão pregando a verdade para você? Estão te ensinando a verdade? Ou estão te ensinando a levar uma ampolinha de óleo para casa, um copo com água, uma caneta ungida, leva esta rosa e leva esse pedacinho? Quer dizer, então você não está ouvindo a verdade. Então não estão te pregando a verdade, não estão te ensinando a verdade. Por isso que o primeiro texto que eu li foi esse, ó, João 8,32, ó. Jesus falou: conhecereis a verdade. Ele não está dizendo conhecereis o apóstolo Marcos Gomes, ele está dizendo conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, você pode dizer, qual é a verdade? A verdade é o que Cristo fez por você na cruz. Você está ouvindo, estão te ensinando, estão pregando para você o que Cristo fez por você na cruz? Ou estão pregando o que você tem que fazer para Deus te dar algo? Ou estão te ensinando o que você tem que fazer para que Deus te dê algo? Então estão te pregando a lei, e a lei já acabou. E vale lembrar, Gálatas 3,10, os que são das obras da lei, Gálatas 3,10, estão debaixo da maldição. Quer dizer, talvez você nem sabe, irmão, talvez você nem sabe, irmã, estão te levando a viver debaixo de maldição. Por que maldição? Porque é uma lei que Jesus amaldiçoou na cruz. Hebreus 7,12 era um mandamento carnal. A lei era um mandamento carnal. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Era um mandamento carnal. A lei acabou. Se alguém te ensina a viver da lei, está te levando a viver debaixo de maldição. Porque Gálatas 3 diz claramente que a lei foi amaldiçoada para dar lugar a uma nova aliança, a graça de Deus em Cristo. Está claro ou não está claro? Você conhece a verdade? Mas qual que é a verdade? A verdade é o que Cristo fez por você na cruz. Se não estão te ensinando o que Cristo fez por você na cruz, se não estão pregando o que Cristo fez por você na cruz, Ele já fez. Se Ele já fez, você não tem que fazer. Se estão te ensinando o que você tem que fazer, estão te ensinando errado. Então você não conhece a verdade. Se você se submete a essas coisas, a tais ensinos, então você não conhece a verdade. Por isso que o povo é facilmente manuseado, igual marionete. Leva o sal grosso, leva o sal grosso. Traz o guarda-chuva, traz o guarda-chuva. Leva o copo com água, leva o copo com água. Leva a rosa, leva a rosa. O povo é manipulado por quê? Porque não conhecem a verdade. E por que não conhecem a verdade? Porque frequentam lugares onde não se prega e nem se ensina a verdade. Está claro ou não está claro? Eu conheço a verdade. E através desse DVD, adquira também a parte 1 e parte 2, parte 3, parte 4. Adquira essa série de DVDs. Você sabia? Adquira essa série de DVDs. E então você vai conhecer a verdade, e não eu, mas Deus vai te revelar a verdade. E nunca mais você vai ser enganado por ninguém. Nem por igreja, nem por ministério, nem por pastor, nem por padre, nem por ninguém. Por isso que Jesus disse, e vai se cumprir na sua vida: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Graça e paz.